Mauro César Pereira, o Corinthians não tem o Tite, não terá o Tite não, nem conversou sobre salário, vou ficar quietinho no meu canto aqui e tal, e as opções vão se escasseando. Você entende que o torcedor do Corinthians, que o Corinthians como um todo, vai aceitar um técnico não tão badalado, não tão estrelado, né, como seria o Tite? O Corinthians aceitaria algo intermediário, como no meu modo de entender é o elenco do Corinthians? Um elenco também intermediário? Eu acho, Flávio, que assim, o torcedor ele aceitaria mais facilmente se o Corinthians vivesse a sua realidade, né? Ou seja, se o Corinthians não criasse expectativas além daquelas que ele pode oferecer ao torcedor. Por exemplo, o Corinthians tinha condições reais de contratar um cara caro como o Vitor Pereira? Eu acho que não. Os jogadores que tem o Corinthians, né? Tem lá o Paulinho, que é aquela empresa que o Vanderlei. O Vanderlei é o único cara que conhece aquela empresa. Ninguém conhece a empresa, né, Vanderlei? A Taunsa, que ia pagar lá o salário. Não chegou o caminhão lá, chegou o caminhão. Jogador caro. Juliano não é barato, Roger Guedes não é barato, o Alberto, nossa, o Corinthians abriu mão de jogadores jovens. É um jogador que tinha um salário lá fora, indexado certamente a dólar, uma moeda estrangeira, não vem para cá para ganhar uma mariola e um pastel. O cara vem com um salário alto. E vários outros, sem contar os mais antigos. Você tem um Gil, você tem um Cássio, você tem um Fagner, são jogadores que também têm bons contratos, que o cara vai fazendo a sua carreira no clube, conquista títulos, ele vai renovando o contrato em bases interessantes. Então você tem um elenco muito caro e é muito desproporcional para a realidade do clube. Super endividado, com um estádio para pagar, aí esse ano que passou, adia o pagamento lá e tal, empurra com a barriga, agora começa a pagar de novo. Ou seja, o clube está sempre além das suas reais condições. E ele vai criando expectativas no torcedor que ele não pode oferecer. E aí, isso acho que motiva também esse tipo de reação. Você traz um técnico menos estrelado e o cara fala, esse cara não pode treinar o Corinthians. Pode sim, porque o Corinthians hoje não tem condição de oferecer mais do que isso ao seu torcedor. Como esse elenco já é um elenco além. E o mais bizarro disso tudo é que o elenco é caro e ele é pior do que outros elencos que também são caros. Então o dinheiro que não parece existir, ele não é bem investido. Né? Tanto que a notícia que saiu a semana passada, foi no site GS, não fala a memória, foi que no balanço aparecia lá dívidas com o empresário, dívida de direito de imagem. Ah, mas agora já foi pago. Mas assim, então o Corinthians fechou o ano devendo. Né? Fecha o ano devendo. Aí isso sai no balanço. O balanço é referente a 31 de dezembro do ano anterior. Então vive nessa situação, vive nesse limite. Absurdo aí, cobraram outro dia. O que era? Uma dívida de... Nossa, era de uma empresa de limpeza. Estava devendo R$250 mil para uma empresa de limpeza. Então, um clube que está numa situação como essa, né, que não está conseguindo pagar seus compromissos da maneira que deveria ser, ele deveria no futebol também se adequar para se reestruturar. O que todo mundo deveria fazer, né? Mas não faz. Então o torcedor ele pensa o quê? Não, o Corinthians sempre dá um jeito. Como é que contratou o Fausto Vera? Jogador de quê? 5 milhões de dólares? Não é um jogador barato. É um jogador que interessava outros times da Argentina que não contrataram porque não tinham dinheiro. Nem o River Plate, que é chegado a fazer essas loucuras, contrata, não quer nem saber, o Boca está lá em crise, precisando, não contrataram. Eu quero, contratou o jogador. Então o torcedor ele talvez rejeite um nome que não seja de grande impacto, porque o torcedor acaba vivendo uma realidade que não é do clube. Porque o torcedor, infelizmente, eu falo infelizmente porque acho isso uma pena realmente, a massa, a grande quantidade de torcedores do clube como o Corinthians, ela não olha para notícias sobre balanço. A gente fala sobre isso e tem que falar. É importante formar opinião, né? Eu acho que isso é super relevante, porque tudo passa pelo dinheiro, evidentemente, do futebol de hoje, então, mais do que nunca. Mas a maioria não está ligando para isso. Ela quer time, quer que jogue. Aconteceu agora, esse episódio do Cuca, a gente falou que durante a semana, a repulsa é de uma parcela da torcida que não aceita o técnico com o histórico que ele tem, a condenação na justiça. Uma parte não. Ontem eu estava saindo aqui do prédio da Jovem Pan, estava no estacionamento, fui pegar a minha moto. Aí um rapazinho estava ali consertando a cancela do estacionamento. Ele me viu, puxou o assunto e falou, nossa, que sofrimento foi ontem. O Corinthians vai me matar, só tenho 25 anos, assim vou morrer cedo. Aí conversei com ele e tal. Quando eu fui me afastando, ele virou e falou, fiquei com pena do cu, que eu gosto dele. Aí eu fiquei pensando, esse rapaz não está nem entendendo o que está acontecendo. Não tem a menor ideia do que está acontecendo. Embora o noticiário seja profundamente, tenha se aprofundado tremendamente no tema, com muitas discussões, muitas informações, matérias que foram resgatadas, novas informações, matéria com o repórter do UOL, lá o Adriano Wilson, ligando para o advogado lá na Suíça. Então, assim, muita gente está assim. Muitos corintianos estão preocupados com o time só. E esse rapaz do estacionamento, eu duvido que ele fique se preocupando com o noticiário, com a questão econômica do clube. Ele quer que o time dele vença.
E é isso. E aí é muito fácil até o dirigente ir fazendo essas coisas, de qualquer clube, né? E levando, vai levando. Então eu acho sim que pode haver uma rejeição. Mas qual é o técnico de peso que vai assumir o Corinthians agora, que está disponível, que o Corinthians pode contratar? Você pode pensar, vamos dar uma cartada, vamos tentar trazer o Vojvoda do Fortaleza. Será que ele vai sair do Fortaleza? Ele já teve oportunidade, não saiu para outros times antes, renovou o contrato de novo. Parece um cara muito centrado, tipo, vou fazer um trabalho aqui e o passo vai ser dado na hora certa, me parece, né? Gestão. Porque em 2 ocasiões ele renovou o contrato quando esperava que ele... O próprio Corinthians foi atrás dele, o Vasco foi atrás dele. Falou, não, eu vou ficar aqui. Vai ter uma hora que ele vai sair, claro. Ele vai dar um salto, porque o Fortaleza não está entre os principais clubes do Brasil. Ele sabe disso. É um clube importante, no Nordeste, grande torcida, ótima gestão, exemplar. Ele vai ter que dar um salto, vai surgir a chance. Mas eu não creio que ele vai fazer isso agora, no meio da temporada. E para entrar numa casa em chamas, né? Haja extintor. E aí tem muito corintiano que continua revoltado porque o Corinthians não foi atrás do Dorival antes do Cuca, porque o Dorival estava solto no mercado, foi para o São Paulo. E eu acho, de fato, que o perfil do Dorival seria muito adequado para um elenco com esse perfil, como foi o do Flamengo no passado. Mas agora é tarde demais. O Dorival está lá no São Paulo, jogando 2 jogos, está todo mundo feliz no São Paulo, está tudo em paz. E essa opção o Corinthians não tem mais. Isso só reforça a tese da gestão desastrosa que o futebol do Corinthians tem já há alguns anos. É um desastre em todos os aspectos. Não ganha títulos, a dívida aumentou, o elenco é caro, não é o melhor elenco, mesmo sendo caro. Se equivocaram em contratação de técnico, efetivaram um rapaz nesse do ano que nitidamente não estava preparado, ele pode até ser capaz, ser um cara talentoso, promissor, mas não para pilotar De repente o cara foi preparado para pilotar um aviãozinho teco-teco, você botou um Boeing na mão dele, não dá. Não sei se o Lázaro é capaz ou não, até me parece que é um cara que tem bons conhecimentos, mas é muita responsabilidade, são muitos erros. Muitos erros. E esse último é mais um. Esse último agora da contratação do Cuca, quando era a certo ponto previsível que uma parcela da torcida não iria aceitar e que essa avalanche poderia vir. O Corinthians não ganha um título desde 2019. Estadual, assim, não estou falando de título nacional, estadual. Não ganha desde 2019. A ideia, parece que o que os companheiros que cobrem o Corinthians falaram é que o perfil do Dorival não interessava para o Corinthians, que eles queriam alguém que chacoalhasse o elenco. Chacoalhou mesmo, né? Isso não dá para negar, que chacoalhou. Agora, Pipena, a mesma pergunta. O Corinthians aceitaria um técnico de nível médio, como da outra vez, a gente vai para um break na rádio, e eu quero a tua resposta. Tipo, o Mancini chegou, e tal. Aceitaria um treinador com esse perfil hoje? Break na rádio, a gente segue aqui no YouTube. Eu vou inverter a pergunta para o torcedor do Corinthians. Tem outra alternativa hoje? Eu acho que não. Porque, primeiro, o presidente do Ilho já falou mais uma vez que ele quer contratar um técnico que vá até o final da gestão dele. Então ele não vai oferecer contrato longo. Pelo menos esse era o discurso dele. O que, aliás, está correto aí, o próximo que cuide da vida. Segundo, quando o Campeonato Brasileiro começou, 10 dias atrás, né, eram 10 técnicos brasileiros e 10 estrangeiros. Agora voltou a ficar 11-9 porque o Curitiba demitiu o português dele. Então, isso está significando que há cada vez menos vagas para técnicos brasileiros. Por quê? Por uma série de fatores e também porque o mercado brasileiro está entendendo que alguns caras que estão por aí vagando pelo mercado eram mais do mesmo. E com todo o respeito a gente vê até, enfim, o pessoal brinca muito em rede social fazendo meme, o fulano de tal, o Liz, cara, não sei o quê. É claro que o mercado ficou muito mais escasso para essa turma no que se refere à Série A. E veja, até na Série B alguns já estão encontrando dificuldades para arrumar emprego. Então, Só uma pausa. Por outro lado, a gente está vendo um caso de um clube com dificuldade de arrumar o treinador. Que antes era o treinador de dificuldade para arrumar emprego. Então, mas agora está começando a acontecer também de dificuldade para arrumar treinador. Porque agora, Flávio, veja, como o mercado, né, deu essa lapidada, aí o mercado hoje, um mercado para técnicos e tal, ele está mais exigente. Então, vocês citaram o Vojvoda. O Vojvoda está lá no Fortaleza. O ano passado, o Fortaleza foi o último colocado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uma série de fatores, acabou privilegiando Libertadores, estava em 3 frentes, jogando Copa do Brasil, até perdeu lá para o Fluminense num confronto com arbitragem um pouco discutível, mas enfim, era um time que estava dividido em 3 frentes, tem o problema logístico de estar lá no Nordeste, então as viagens para ele são sempre muito mais longas, demoradas e tal, né? Mas o fato é que ele terminou o primeiro turno em último lugar com 15 pontos.
Se acontecesse isso com o Vojvoda nos outros 19, em qualquer um dos outros 19 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, provavelmente ele teria ido para a rua. Mas lá, então, ele está inserido em um projeto um pouco diferente e tal. Então, há também a contrapartida da direção para entender esse tipo de coisa. Então, esse é um que não vai trocar a situação confortável dele pelo Corinthians. Aí você começa a olhar os outros, né, de clubes importantes, os técnicos mais estrelados e tal. O Corinthians deixa de ser uma opinião, uma opção sedutora para todos eles. Nenhum técnico de ponta hoje no Campeonato Brasileiro que esteja empregado, ele fala, puxa vida, o Corinthians é grande, é um gigante e tal, não sei o quê, eu vou sair da minha posição confortável aqui para aceitar um contrato de 7 meses no Corinthians, porque vai ser um contrato curto. Isso mesmo. Ninguém é louco para isso aí, né? Então, o que sobra? São pouquíssimas as opções e nenhuma opção 5 estrelas no mercado. Então o Corinthians, de fato, vai ter que buscar um técnico com outro perfil, técnico com outro currículo. Não tem. A não ser que ele peça um pouco, enfim, resolva que, então eu vou garimpar alguém aqui na vizinhança, aqui na América do Sul. Mas isso demora. O cara não vai chegar hoje. Dirigir o jogo amanhã. Chegar amanhã. Não vai fazer isso. Quer dizer, e veja, eu também não sei se o Corinthians hoje tem competência para fazer esse tipo de análise. Para falar, puxa vida, eu vou agora atrás de um cara que seja o cara com o perfil para dirigir um elenco veterano, com muitos caras aí com currículo bacana, mas que não entregam mais, mas que tem uma torcida imensa e obrigação de chegar bem em campeonato. Como é que você vai juntar tudo isso aí, né? Estamos de volta na Rádio Jovem Pan também, tá? Então eu acho que essa combinação de fatores, ela elimina essa possibilidade também de buscar fora. Então, vai ter sim que se contentar com alguém daqui, provavelmente alguém que não esteja empregado, e mostrar para o torcedor que, olha, hoje não dá para buscar uma opção 5 estrelas, porque, por incrível que pareça, o gigante Corinthians ele não consegue mais atrair gente assim. Tem mais. Você fala uma coisa, Wanderlei, a palavra é tua. Você fala que assim, um clube como o Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, um Santos, eles têm pacotes de currículos. Pacotes, né? Você acha que o Corinthians tem pacotes de currículos nesse momento lá? Desse instante, Sim. eu acho que tem, mas... Mas quais são esses currículos? Então, mas nessa linha que o Piperno acabou de abordar. Não são treinadores, digamos assim, do primeiro escalão, né? Eu estou falando com respeito, porque acho que todo mundo tem direito de... Ele pode virar primeiro escalão. Claro. O Corinthians ganha o título é primeiro escalão. Então, não são treinadores do primeiro escalão. Muito provavelmente são treinadores que, nesse instante, não estão empregados, mas poderiam até estar empregados no Nogueirópolis, por exemplo, que é um time pequeno, mas é limpinho. Então, lá no Nogueirópolis. E que, para eles, seria para um deles, seria ir para um palco com canhões de luz ligados lá. Isso é uma verdade. Então o cara sai da segurança do Nogueirópolis, que recebe em dia, aquele negócio tudo bonitinho, mas ninguém sabe onde é a sede do Nogueirópolis. O Mancini com o Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense, foi exatamente isso. Isso. E aí ele vai para o Corinthians, mesmo em turbulência, e vai ter a oportunidade de mostrar a sua competência, fazer o que pode fazer. É um período curto, mas você fica 7 meses exposto no palco principal do Corinthians, você já não deixa de ser um cara desconhecido. Se você conseguir fazer um trabalho razoável, bom, seria ótimo, mas razoável, pronto, você já não é mais um cara desconhecido. Você terá abertura em outros... Então, aí dá para entender. Eu acho que tem, sim, um pacotão de currículos lá. Agora, vai nessa análise, quer dizer, para o meu clube só serve se tiver vencido o Oscar. Aí vai ser difícil. Se não levar isso para o torcedor, eu acho que tem que levar para o torcedor. O problema todo é a venda de ilusão. Não é só nesses casos de treinadores, de jogadores, de patrocinador. Sabe? Vou vender isso daqui porque tem uma fila de patrocinador querendo entrar. E não é verdade.
Né? Não é verdade, porque em qualquer clube as coisas mudaram, gente. Eu acabei de falar aqui, agora, antes da principal marca internacional de um determinado produto entrar num clube, tem compliance, vincular uma imagem na outra. É diferente de antigamente, recuando anos no tempo. Eu vou colocar minha marca lá, mas como é que eu vou colocar? Como é que está essa empresa? Tá certo? Mudou tudo. Se as pessoas não entenderem isso, que vale a transparência, eu sei que o Mauro falou que nem todo mundo é antenado, os torcedores, a maioria, e ele tem razão. Mas se o presidente ou o dirigente importante do clube levar essa mensagem, que olha, gente, não tem, dá uma olhadinha, vocês têm sugestão? Não vale o Guardiola nem o Ancelotti, vocês têm sugestão? Não dá. Então nós temos recursos limitados. Enfim, se falar a verdade, ou o Corinthians, todos os outros clubes, se falar a verdade, mesmo que não consiga tocar o coração da maioria, mas aqueles mais racionais vão entender que, olha, esse é o momento. A maioria quer que ganhe o jogo. Ganhando o jogo, tá tudo certo. A maioria vai querer que ganhe o jogo. Se ganhar o jogo, tá tudo bem. Então, perder o jogo pode ser estrelado. Mas, o Tite vem, perde 3 jogos, ele começa a ganhar. É isso. Aí perde o jogo, o dirigente tem que sempre lembrar isso. É repetição, cara. É digitação. Dá até tendinite, mas é repetição. Perdeu, vai lá e põe a cara. Ó, nós estamos tentando, não sei o quê, como vocês sabem. Aquilo que o Vitor Pereira falou. Com todos os defeitos e as pancadas que ele tomou, a imensa maioria de forma correta, quando ele chegou no Flamengo, aquele discurso, ele preparou a derrota. Talvez tenha preparado, mas ele falou, está registrado lá. Estou chegando, o Flamengo é tão importante quanto o Cristo Redentor, aquele negócio, maravilha, tal, mas eu estou chegando em cima da hora e nós temos 4, 5 títulos para disputar. É um tempo curto, tal. Ele falou aquilo. Preparou. Tudo bem, foi um português esperto. Ok. Mas ele falou. Agora os caras falam, eu vou contratar o Messi. E depois traz o Vanderleizinho. É esse o problema, Flávio. Eu acho que a falta de transparência.